Olá, boa tarde para você. Já estamos aqui para a cobertura da sessão ordinária desta segunda-feira. Mas antes eu vou atualizar você sobre os trabalhos da manhã de hoje aqui no Parlamento. Nova edição da Feirinha de Artesanato celebra a independência do Brasil com apoio aos pequenos negócios. Artesanatos, acessórios femininos, artigos de decoração e doces fazem parte da feirinha localizada no Pilotis da Casa. A feira funciona das 9 da manhã às 5 da tarde até o dia 6 de setembro. Hoje pela manhã, a Comissão de Infraestrutura da Casa, presidida pelo deputado Chambinho, realizou visita técnica para acompanhamento da obra de implantação da rede de água no acréscimo das Laranjeiras, na Serra. A Comissão de Finanças se reuniu agora há pouco e deu parecer favorável à aprovação da prestação de contas referente ao exercício de 2021 do Tribunal de Contas. Para saber mais sobre os eventos da Assembleia Legislativa, você pode apontar o celular para o QR Code que está aqui no seu vídeo e acessar o nosso portal de notícias. E voltando aos trabalhos da sessão de hoje, na ordem do dia está prevista a votação de projeto do deputado Denil Silva, que permite às pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, o ingresso e a permanência em qualquer local portando alimentos para consumo próprio e utensílios de uso pessoal. Acompanhe os trabalhos com a gente. A quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, aonde, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a mesa e convido ele, o deputado Capitão Assunção, para fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos que se coloquem em posição de respeito. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Capitão Assunção. Nesse momento, dispensa a leitura da ata da sessão anterior, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizada no site oficial da Assembleia. Pergunto se tem algum colega deputado que queira fazer registro de um minuto de silêncio. Deputado Júlio da Fetais, com a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Quero, com muita tristeza, pedir um minuto de silêncio sobre o trágico assassinato de um amigo vereador lá de Governador Lindenberg, Leomar Casotti, um grande amigo, um grande político, e infelizmente, no momento desse de eleição, acontecer esse trágico assassinato. Então, todas as nossas condolências aos familiares e amigos e pedir às autoridades para que apure o quanto antes possível os responsáveis por esse trágico assassinato ocorrido em Governador Lindenberg. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Deputado Coronel Wellington, depois deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, uma boa tarde a todos. Nós gostaríamos de utilizar desse tempo para solicitar um minuto de silêncio em homenagem ao falecimento do coronel Mair Freitas Ramalho, pai do coronel Ramalho, que é candidato a prefeito do município de Vila Velha. Então nós convivemos com o coronel Mair Freitas Ramalho na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, sabemos da sua integridade, do valor, do histórico que deixou na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Gostaríamos de deixar registrado nosso profundo pesar, sentimento para toda a família e os amigos da Polícia Militar, os amigos também do Coronel Ramalho. Obrigado, presidente. Deputado Sérgio Meneghelli. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, senhor presidente, como o senhor sabe, hoje eu estaria autorizado a participar de uma sessão online de Nova York, onde eu fui para participar de 2 eventos, um no sábado e hoje à noite, mas eu perdi uma irmã amiga, uma assessora que me acompanhou em todos os mandatos de deputado como prefeito e atualmente era servidora dessa casa, morreu no último sábado e eu consegui antecipar, não participei do evento, mas
Agradeço a boa vontade de Vossa Excelência, bem como a Latam, que fez um sacrifício danado para antecipar a minha passagem e registrar um minuto de silêncio. Foi uma pessoa muito importante, não só na nossa vida, mas para toda a sociedade colatinense. Ontem a gente via na cidade uma pessoa simples sendo sepultada, mas causando uma comoção muito grande. Obrigado, senhor presidente. Deputado Serginho, deputado Capitão Assunção. Senhor presidente, estou solicitando a Vossa Excelência um minuto de silêncio em virtude do falecimento do pastor Sebastião Batista Suzano, da Igreja Cristã Maranata, uma pessoa que durante toda a sua vida se dedicou em levar a palavra de Deus, compromisso de fazer com que o Evangelho de Cristo fosse levado ao máximo de pessoas. Então, deixo esse registro para que seja dado um minuto de silêncio em favor do pastor Sebastião Batista Suzano. Obrigado, presidente. Ok, deputado Capitão Assunção. Mais algum colega gostaria de fazer registro de um minuto de silêncio? Não tendo. Tem, deputada Janete? Deputada Janete Sá, última inscrita, um minuto de silêncio. Deputados, eu também quero pedir um minuto de silêncio para o seu José Otávio Uliana. É um dos últimos da família de uma legião de Uliana de Aracê, um dos últimos filhos da família Juliana, que é meu amigo, Elcio Uliana. E aí nós queremos também externar o nosso carinho a toda a família, o nosso voto, nosso sentimento, o nosso voto de pesar. Seu José Otávio Uliana, ele nos deixa com cerca de 83 anos, também com uma passagem muito bonita, um belo legado de um homem que deixa uma lembrança muito forte em nossos corações. Então fica aqui o nosso pedido de um minuto de silêncio para seu José Otávio Uliana. Ok, deputado Zé Esmeralda quer fazer registro de minuto de silêncio? Não querendo, então, por solicitação dos deputados Júlio da Fetais, Coronel Wellington, deputado Sérgio Meneghelli, Capitão Assunção e deputado Janete Sá, façamos então um minuto de silêncio. Solicito a todos se coloquem em posição de respeito. Muito obrigado, senhoras e senhores. Passamos então. Primeira fase do expediente, sujeita a simples despacho, do item 1 ao 15º, mensagem de resposta a requerimento de informações oficiais. Despacho para esses itens é ciente à deputada autora ou ao deputado autor do requerimento por cópia eletrônica. Do item 16 ao 19, projeto das senhoras e senhores deputados, para os fins que especificam, despacho para o item 16, 17 e 19, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões relacionadas pela Presidência. Despacho para o item 18, a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Item número 20, parecer 259 da Comissão de Justiça. Tramite-se na forma regimental. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Capitão Assunção. Quero deixar registrado, enquanto eu observava que o senador ad hoc Serginho Meneghelli se manifestava pedindo um minuto de silêncio, deixando de receber uma justa homenagem nos Estados Unidos. Isso denota o alto grau de nobreza de sua parte para voltar imediatamente à sua terra natal para
participar do velório dessa pessoa que tanto influenciou a vida do nosso deputado Serginho Meneghel. Deixa aqui registrado esse gesto de nobreza, senhor presidente. Eu também quero cumprimentar o deputado Sérgio Meneghel pela sua atitude, mesmo no momento onde ele seria homenageado, uma justa homenagem, ele dispensou essa homenagem tão importante para a vida dele para estar aqui ao lado das pessoas que sempre conviveram com ele, que ele amava. É um gesto nobre. Segunda fase do expediente sujeita a deliberação. Requerimento de urgência 184, deputado Dari Pagunho, ao projeto de lei complementar 3124, oriundo da mensagem governamental, que trata da remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo e da outras providências. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Vou marcar minha posição contra isso. Está registrado sua posição. 22, requerimento de urgência 197, 2024, deputado Dari Pagunho, líder do governo, ao projeto de lei complementar 28, 2024, que reorganiza a estrutura básica da Secretaria de Estado de Direitos Humanos para criar a Subsecretaria de Estado de Política e de Inclusão. Em votação. Presidente, pela ordem, quero me posicionar contrário também. Voto contrário do deputado Lucas Polese. Finalizada a votação, os deputados que aprovam permanecendo como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento de urgência. Os itens 23 e 24 são de retirada de projetos que já possuem parecer favorável da comissão permanente, necessitando de aprovação do plenário. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. 25, requerimento 185-24, deputado Calegari, de sessão solene. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Do item 26 ao item 32, indicações das senhoras e senhores deputados. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Passamos agora imediatamente à fase da ordem do dia. Então, passamos imediatamente à ordem do dia. Projeto de lei 212/2024, de autoria do deputado Deninho Silva, e acostada ao projeto, por ser similar, também de autoria da deputada Irine Lopes, que permite às pessoas com transtorno do aspecto autista o ingresso e a permanência em qualquer local portando alimentos para consumo próprio e utensílios de uso pessoal. Convoco nesse momento as comissões em caráter reunido, Justiça, Defesa dos Direitos Humanos, Saúde e Finanças, e designo o deputado Mazinho dos Anjos para presidir e relatar. Presidente, receba a matéria, item 1 da pauta, discussão em regime de urgência, projeto de lei 212/2024, de autoria do deputado Deninho Silva, que permite às pessoas com transtorno de espectro autista o ingresso e a permanência em qualquer local portando alimentos para consumo próprio e utensílios de bem pessoal. Existe um projeto apensado, que é o PL 484/2024, de autoria do deputado Irine Lopes. Eu estou avocando a matéria para a relatoria, presidente. Estou fazendo uma emenda substitutiva para unir os textos aqui dos dois projetos e também para retirar o artigo 2º do projeto, que está sendo objeto de reincidente de veto parcial do governo do Estado. Então, a proposta do projeto de lei com a emenda vai ficar da seguinte forma: o artigo 1º vai ficar com a seguinte redação: fica assegurada a pessoa com transtorno de espectro autista o livre ingresso e a permanência em qualquer local, público ou privado, portando alimentos para consumo próprio, assim como utensílios e objetos de uso pessoal. O parágrafo único do projeto vai ficar com a seguinte redação: considera os utensílios básicos aqueles destinados à alimentação, como copo, talher, prato ou recipiente específico. E o artigo 2º da lei, esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assim vai ficar o texto da legislação, coloca a matéria em discussão. Não tendo que querer discutir a matéria, coloca em votação na Comissão de Constituição e Justiça, como voto do deputado Delinho se encontra. Não estando presente, deputado Dari Pagung. Com relator, deputada Janete. Com relator, deputada Raquel. Com relator, deputado Capitão Assunção. Com relator, deputado Lucas Polese. Com relator, deputado Lucas Escaramuça. Lucas Escaramuça. Com relator, 7 votos sim, não aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Direitos Humanos, Comissão de Finanças. Deputado Thiago Hoffmann, presidente. Com relator, deputado Danilo Baense se encontra ausente. Deputado Lucas Polese na ausência. Na ausência do deputado Danilo. Com relator, deputado Diego José Esmeraldo. Com relator, deputado Coronel Wellington. Com relator, deputado Calegari. Com relator, deputado Chambinho. Deputado Chambinho. Com relator, deputado Adilson Espíndola. Não respondendo, deputado Zé Preto. Não respondendo, deputado Irine Lopes. Com relator, 8 votos sim, não aprovado na Comissão de Finanças. Passo agora a colher os votos da Comissão de Direitos Humanos. Presidente Camila Valadão, com relator. Deputado Irine Lopes, com relator. Deputado Capitão Assunção, com relator. Deputado Polese, com relator. Existe substituto do deputado João Coser? Não, é suplente. Também não se encontra. Presidente, 4 votos sim ou não, aprovado o parecer. Devolvo a matéria ao presidente com parecer pela aprovação, constitucionalidade com emenda. Aprovado nas comissões reunidas Justiça, Defesa, Direitos do Consumidor, Direitos Humanos, Saúde e Finanças. Coloco o parecer para ser discutido em plenário. Não havendo quem queira discutir, vamos colocá-lo em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Presidente, na minha pauta não está saúde. Aqui tem Justiça, Direitos Humanos, Saúde e Finanças. Na minha ordem do dia aqui não está. Então porque nesse caso a saúde ela é inclusive... Então não colhi os votos da Comissão de Saúde. Colhem os votos da Comissão de Saúde então, por favor, gentileza. Presidente, Comissão de Saúde, a última a colher os votos. Deputado Bruno Rezende é o presidente, se encontra? Como voto, deputado Bruno? Com o relator? Onde está aqui a Comissão de Saúde? No meio. Deputado Pablo Muribeca ausente. Deputado Thiago Hoffmann. Com o relator, deputado Hudson Leal. Na ausência, deputado Hudson Leal, deputado Coronel Wellington. Com o relator, deputado Zé Preto está ausente. Eu voto com a minha relatoria. Deputado Calegari. Calegari com o relator. 5 votos sim, não aprovado a Comissão de Saúde. Devolvo ao presidente aprovação nas comissões reunidas pela aprovação, constitucionalidade com emenda, presidente. Ok, então agora ouvido os membros da Comissão de Saúde, integrando aí Justiça, Defesa dos Direitos Humanos, Saúde e Finanças, a matéria volta a ser discutida no plenário. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Como teve emenda? Não precisa voltar. Como é substitutivo, não precisa voltar para fazer. Porque a emenda foi na forma do substitutivo, não é isso? Então, aprovado o projeto, a Secretaria para extração dos autógrafos. Do item 2 ao 9º item, traço de projeto em discussão especial em terceira sessão. Não havendo oradores inscritos, as matérias seguem para as comissões. Nós vamos fazer agora uma reunião extraordinária, eram 2 matérias do governo, porém uma foi suscitada aqui uma dúvida. Talvez teremos que mudar o texto da Constituição Estadual para adequar melhor o projeto, que é com relação à remuneração da Polícia Militar no que tange ao comando dos bombeiros e da Polícia Militar. E aí eu vou pedir aqui agora a Procuradoria para analisar. E a partir daí, se tiver tudo ok, nós votaremos esse projeto da polícia amanhã. Porque se mudar a lei e não mudar o texto constitucional, não adianta. Se tiver previsão constitucional, nós temos que alterar a Constituição primeiro para depois
mudar a legislação. Mas isso é uma dúvida que foi levantada aqui pelo deputado Coronel. O Wellington, inclusive, já se declarou favorável, inclusive, ao projeto, mas essa dúvida... Então, convocando... Cadê o projeto? Convocando os senhores deputados para as 15h20. O projeto de lei complementar 28, que cria o cargo da subsecretaria. Está escrito aí, ó. Aqui para trás. Subsecretaria de Estado de Política de Inclusão de Pessoas com Deficiência. Está encerrada a sessão, vamos abri-la 15h20. Peço aos deputados que possam marcar suas respectivas presenças, porque é uma extraordinária. O presidente da Assembleia convocou uma sessão extraordinária para daqui a pouquinho, e na sessão ordinária que acabou agora há pouco foi aprovado o projeto do deputado Deninho e também da deputada Irine Lopes, que permite às pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, o ingresso e a permanência em qualquer local portando alimentos para consumo próprio e os utensílios de uso pessoal. E também na sessão de hoje, na sessão ordinária, 4 projetos de lei de autoria parlamentar começaram a tramitar e agora vão ser destinados à discussão nas comissões permanentes. Dentre eles, o projeto do deputado Sérgio Meneghelli, que dispõe sobre a oferta e a promoção de práticas integrativas e complementares em saúde pública. O deputado Meneghelli também é autor de um outro projeto que começa a tramitar hoje, que garante aos idosos e analfabetos pelo menos 10% do total de atendimentos e agendamentos em formato presencial. Portanto, que essas agendas, que são normalmente marcadas de forma virtual e remota, ele pede que 10% sejam destinados ao atendimento preferencial aos idosos e analfabetos, 10% presenciais. Está reaberta a sessão. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro a mesma aberta e convido de novo o deputado Capitão Assunção para fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos, deputado Vandinho, que se coloque em posição de respeito. Tudo bem, Vandinho? João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Capitão Assunção. Eu vou interromper a sessão por apenas 5 minutos para que o deputado Zé Esmeraldo possa fazer uma justa homenagem ao senhor Adilson Herzog, que foi-lhe conferido o título cidadão espírito-santense. Estou suspendendo a sessão para o deputado Zé Esmeraldo prestar essa justa homenagem a Adilson Herzog, que nesse momento acaba de entrar no plenário e vai ser reconhecido agora como cidadão espírito-santense. Já vai ter que agora, ao invés de comer peixada, comer muqueca e falar pocá. Adilson é da EDP. Você está acompanhando neste momento uma homenagem concedida ao senhor Adilson com o título de cidadania espírito-santense. Ele é funcionário da EDP, a Companhia de Energia Elétrica do Estado, e uma homenagem prestada pelo deputado José Esmeraldo.
Portanto, neste momento, a sessão extraordinária está suspensa e os trabalhos devem ser retomados para a votação do projeto que cria a Subsecretaria de Estado... Agora o novo cidadão capixaba Adilson Herzog vai fazer uma fala breve sobre o TIR Cidadania, que nesse momento ele acaba de receber pelas minhas mãos, o deputado Zé Esmeraldo, autor do projeto. Bom, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer aqui imensamente ao deputado Zé Esmeraldo pelo reconhecimento, pelo justo reconhecimento, acho que importantíssimo o reconhecimento do cidadão capixaba. Então, Zé Esmeraldo, fica aqui meu agradecimento e o agradecimento a todos os outros deputados pela homenagem. Muito obrigado, boa tarde. Parabéns, parabéns. Agora é comer peixado e falar pocá. Pronto. Valeu, Adilson. Muito obrigado, hein? Está reaberta a sessão. Discussão única em regime de urgência. Projeto de lei complementar 28/2024, oriundo da mensagem governamental 434, que reorganiza a estrutura base da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e cria a Subsecretaria de Política de Inclusão das Pessoas com Deficiência. Convido nesse momento a Comissão Justiça, Defesa de Direitos Humanos e Finanças e prestigiando aqui o deputado Thiago Hoff, designando o mesmo para presidir e relatar às comissões reunidas. Muito obrigado, presidente Marcelo Santos. Vossa Excelência, que sempre me prestigia, muito obrigado. Projeto importante, projeto de lei complementar, um PLC número 28/2024, oriundo da mensagem governamental 434/2024, do excelentíssimo senhor governador Renato Casagrande, que reorganiza a Secretaria de Direitos Humanos, criando a Subsecretaria de Estado de Políticas de Inclusão das Pessoas com Deficiência, SUPED. Uma importante iniciativa, senhor presidente, do governador Renato Casagrande, de criar essa subsecretaria, alinhando a política estadual da pessoa com deficiência com a política nacional da pessoa com deficiência. Já há também em nível federal, dentro dos ministérios do governo federal, área específica que cria as políticas de inclusão de pessoas com deficiência, e o governo do estado precisa criar essa subsecretaria aqui, fazendo esse alinhamento com a política federal da pessoa com deficiência e, consequentemente, garantindo recursos federais e, principalmente, garantindo que as pessoas com deficiência no Espírito Santo tenham seus direitos respeitados, tenham políticas específicas para cuidar das situações que afligem essas pessoas. Portanto, senhor presidente, o governo mandou o projeto de lei, cria a subsecretaria e outros 6 cargos de assessoria e supervisão, que são cargos para dar uma estrutura mínima para a subsecretaria. O custo total mensal de R$ 36 mil, e o governo anexou todos
os documentos que comprovam a capacidade de pagamento dos valores aqui mencionados e a inclusão desses valores no orçamento do Estado. Portanto, senhor presidente, na Comissão de Justiça, eu relato pela constitucionalidade, legalidade, boa técnica legislativa da matéria, e na Comissão de Mérito e Direitos Humanos eu relato pela aprovação, parabenizando mais uma vez o governador Renato Casagrande pela iniciativa, e na Comissão de Finanças também pela aprovação, uma vez que o governo apresentou toda a documentação necessária que comprova que os gastos colocados são pequenos e, além de serem pequenos, o governo possui total proeficiência para fazer jus a esses pagamentos. Coloco meu relatório em discussão nas comissões reunidas. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos, começando pela Comissão de Justiça. Deputado Mazinho dos Anjos. Deputado Mazinho, com o relator. Deputada Janete de Sá. Deputada Raquel Lessa. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Com o relator, deputado Lucas Caramussa. Com o relator, deputado Lucas Polese. Contra o relator, deputado Dari Pagung, em substituição ao deputado Beninho. Com o relator, aprovado por 6 votos contra 1. Passo a colher os votos na Comissão de Finanças. Eu voto com o meu relatório. Deputado Engenheiro José Esmeraldo. Com o relator, deputado delegado Danilo Baense. Não estando, deputado Coronel Wellington. Com o relator, deputado Adilson Espíndola. Não estando, deputado Mazinho dos Anjos. Com o relator, deputado Wellington Calegari. Não respondendo, deputado Alexandre Chambinho. Com o relator, deputada suplente Irine Lopes. Com o relator, deputado suplente Dari Pagung. Com o relator, deputado suplente Capitão Assunção. Com o relator, aprovado por 9 votos contra nenhum negativo na Comissão de Finanças. Passa a colher os votos na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Presidente, deputada Camila Valadão. Deputada Camila Valadão. Deputada Irine Lopes, na Comissão de Direitos Humanos. Com o relator, deputado Capitão Assunção, Comissão de Direitos Humanos. Com o relator, onde é que está aqui que eu não estou achando? Deputado Lucas Polese, na Comissão de Direitos Humanos. Deputado Polese, na Comissão de Direitos Humanos. Contra o relator, eu, na condição de suplente, voto favorável ao relatório. Portanto, senhor presidente, por 4 votos a 1, também aprovado na Comissão de Direitos Humanos. Aprovado na comissão. Deputada Camila Valadão, presidente, com o relator. Portanto, senhor presidente, aprovado nas comissões reunidas. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado pela relatoria nas comissões reunidas, deputado Thiago Hoffmann. Um relatório sem retoque. Coloco então, nesse momento, o parecer das comissões reunidas para ser discutido em plenário. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. PLC, Desculpa. Estou tão empolgado aqui com o deputado Lucas Escaramuça ao meu lado, que eu transformei PLC em PL. Por se tratar de projeto de lei complementar, a votação é nominal. E nesse momento estou autorizando a abertura do painel para registro dos votos, ouvindo agora o líder do governo encaminhar. Obrigado, presidente, deputado Marcelo Santos. Quero aqui cumprimentar os deputados e as deputadas e quem nos acompanha também pelas redes sociais e TV Assembleia e pedir o voto sim das deputadas e dos deputados nesse projeto importante do governo do Estado, a Lei Complementar 28 de 2024, inclusive do nosso líder, deputado Coronel Wellington. Presidente, pela ordem. Tá bom. Deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em especial nosso bloco parlamentar, nós também vamos orientar a votação sim em aprovação desse projeto. Líder do governo encaminha pelo voto sim, da mesma forma que o bloco encaminha também pelo voto sim. Todos os encaminhamentos confirmam a votação sim. Temos 11 votos, 12
deputado Chambinho, deputado Bispo Alves, deputada Camila Valadão, deputado Coronel Wellington, deputado engenheiro Zé Esmeraldo Gandini, deputado Lucas Polese, deputado Sérgio Meneghelli, Chambinho, você votou? Deputado Zé Esmeraldo. Deputado Zé Esmeraldo, nesse momento, se dirige à cabine de votação, aonde ele falará à nação sobre como foi o voto dele. Passamos então, finalizando o processo de votação, nós temos 23 deputados presentes, 22 sim, 0 não, totalizando 23 votos, sendo que uma é a abstenção da presidência. E face do resultado, fica aprovado o projeto à secretaria para a extração dos autógrafos. Para justificação de voto, deputado Calegari Alcântara, o primeiro, Calegari, segundo, deputado Lucas Polese, o terceiro. Presidente, primeiro aqui justificar o nosso voto favorável a esse projeto, em que pese tratar da criação de um novo cargo, tendo em vista o governo já ter muito cargo e uma máquina inchada, mas por se tratar de políticas públicas de pessoa com deficiência, nós não poderíamos votar de forma contrária. Todavia, quero aqui destacar 2 pontos. O primeiro é que nós vamos fiscalizar esse novo cargo para que não seja como 99% da Secretaria de Direito dos Manos, que aqui no Espírito Santo só sabe defender vagabundo. A exemplo do que aconteceu lá em Aracruz, tivemos junto eu e o deputado Lucas Polese, quando pela invasão de terra do MST, a Secretaria estava preocupada só com os vagabundos. Isso a gente não quer ver nesse cargo, para que de fato se tenha políticas públicas para pessoas com deficiência. E aí eu quero aqui registrar também o pedido encarecido ao governo do Estado, que ao mandar esse projeto para a Assembleia se demonstra, ao menos visivelmente aqui, aparentemente preocupado com as pessoas com deficiência, de que, por favor, pague as nossas emendas, assim como está pagando a dos outros deputados. Quase 90% das emendas que nós destinamos do orçamento passado são para a causa da defesa das crianças e invulnerabilidade para os projetos sociais. Então, quero aqui pedir encarecidamente ao secretário da Casa Civil, ao governador do Estado, que votamos favorável a esse projeto, mas olhe também pelas nossas crianças, as emendas que nós colocamos, porque senão eu vou mostrar para o Estado do Espírito Santo que essas emendas não foram destinadas para me agradar, mas é para socorrer milhares de crianças capixabas que precisam de apoio. Obrigado, presidente. Senhor presidente, nobres colegas, eu quero aqui justificar o meu voto a favor, porque estou realmente dando um voto de confiança ao governo de que essa subsecretaria para políticas de inclusão de pessoas com deficiência vai realmente fazer o seu trabalho. Mas comungo do discurso do nobre deputado Alcântara, quando diz que muitas vezes usa-se, abusa-se de nomes pomposos, nomes bonitos, e depois o mesmo governo vai contra os interesses que esses nomes bonitos e pomposos representam. Aqui nessa casa mesmo nós tivemos um exemplo. Fui um dos deputados que votaram contra a criação da Secretaria da Mulher. Uma secretaria inútil, que foi criada apenas para servir de cabide de emprego para a ex-vice-governadora. Essa que é a verdade. E criaram a secretaria. Mas quando chegou a hora de implementar uma política realmente favorável às mulheres, que era a proibição em lei que nós aprovamos nessa casa, da prática de esportes femininos por atletas trans, o que é uma agressão às mulheres,
uma agressão vergonhosa às mulheres. Quem está vendo as Olimpíadas aí está vendo o impacto de um atleta homem sobre uma mulher, e nós aprovamos uma lei dessa importância para proteger as nossas filhas, as nossas mulheres nos esportes. Aí o governo vetou a lei. Então, que não fiquemos apenas nos nomes bonitos, nos nomes pomposos, Secretaria de Direitos Humanos. O deputado Alcântara lembrou também muito bem, que seja direitos humanos e não direito dos manos, que seja para apoiar os direitos das pessoas de bem, dos trabalhadores, daqueles que sofrem diariamente com violência, daqueles que são atacados, estuprados, assassinados, e não para ficar defendendo o vagabundo, mas que essa subsecretaria especial de defesa das pessoas com deficiência possa, de fato, fazer um trabalho em prol dessas pessoas, seja pela inclusão, seja pela acessibilidade e tantas coisas que faltam ainda em nosso Estado. Por isso, teve o meu voto de confiança, que eu espero que seja, de fato, concretizada essas tais políticas de apoio às pessoas com deficiência. Presidente, quero justificar também. Pode ser depois do Lucas Polesso. Deputado Lucas inscrito e agora a deputada Camila Valadão. Obrigada. Se ela pode, Camila. Estou brincando, se quiser você pode. Presidente, justificar que a única forma de eu estar votando a favor dessa lei é o fato de supostamente estar sendo criada para atender pessoas com deficiência, né? Porque, na regra, é mais uma criação de cargos, como todas que o governo vem mandando para cá semanalmente, assim, é uma responsabilidade fiscal quase que zero. E aí eu digo que a Secretaria de Direitos Humanos, assim, dizer que eu votaria a favor de alguma coisa deles é brincadeira, simplesmente por ser para pessoas com deficiência mesmo, porque é de lá dessa pasta que veio, por exemplo, a tese de que a nossa lei para punir invasor de terra era inconstitucional, pois feria os direitos dos criminosos acostumados a roubar o que é dos outros, né? Em Brasília, por exemplo, uma lei com o mesmo objetivo está sendo aprovada sem qualquer condicionante quanto à constitucionalidade, mas é o objetivo da Secretaria de Direitos Humanos do Estado, servir a criminosos, a vagabundos e a essa escória que tenta se apossar do nosso Estado. Com certeza também a ideia de cota de CNH, carteira de motorista para criminoso, cumprindo pena ainda, com certeza deve ter saído da cabeça genial desses cidadãos que se encontram nessa pasta. E aí concluo dizendo que se o governo tivesse interesse de ajudar pessoas com deficiência, estaria pagando as minhas emendas para a PAI, né? Que a PAI eu não me beneficio em nada mandando emenda para lá. São emendas que eles nem citam quem destinou. E eu destinei quase metade das minhas emendas para instituições de assistência social e o governo se recusa a pagar, revelando que, na verdade, ele não tem interesse nenhum em ajudar essas pessoas. Tem interesse em fazer política, né? Botar um monte de cargo aí novo para empregar os peixinhos, sabe-se lá de quem. Agora a deputada Camila Valadão. Obrigada, presidente. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Quero primeiro começar afirmando a importância da Secretaria de Direitos Humanos contra os argumentos que desconhecem a importância desta pasta para a política do Estado do Espírito Santo e afirmar que a Secretaria das Mulheres não é uma secretaria inútil. Ao contrário, é uma secretaria fundamental, basta conhecer as ações e as políticas que são desenvolvidas para as mulheres. Aliás, me estranha dizer que um dos maiores desafios que a gente tem no nosso país é exatamente superar o feminicídio. Me estranha ouvir que uma Secretaria da Mulher é completamente inútil. Portanto, faço questão de afirmar e de defender a importância da Secretaria da Mulher e também defender a importância da subsecretaria aqui votada, inclusive com o meu voto favorável. Isso não é mais um espaço de cargo comissionado, isso é um órgão de gestão que tem o papel de articular com os movimentos e
pensar políticas públicas para essa parcela da população que, inclusive, é completamente invisibilizada nos espaços políticos, e daí a importância de uma subsecretaria. Há uma reivindicação por parte dos movimentos sociais que essa secretaria, que foi aqui aprovada, possa estabelecer diálogos com as pessoas com deficiência no Estado do Espírito Santo e, mais do que isso, que possamos ter uma pessoa com deficiência ocupando esta pasta. Porque nós sabemos muito bem que quem vive essa dificuldade, e aliás são muitas dificuldades, são muitas barreiras que precisam ser superadas pelas pessoas com deficiência, é exatamente vivenciando tudo isso que seguramente possibilitará que as políticas elaboradas a partir dessa secretaria possam contribuir para a gente superar o capacitismo no Estado do Espírito Santo, as barreiras tanto físicas como também atitudinais. E quero aproveitar ainda nesse último segundo que me resta e reforçar que nós, no ano passado, o nosso mandato protocolou a indicação número 822 de 2023 para que também fosse criado, no âmbito da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, um órgão que pudesse pensar as políticas públicas para as pessoas idosas e também para a criança e o adolescente. Esse é um tema importante porque aqui nós estamos criando a subsecretaria das pessoas com deficiência para a inclusão dessas pessoas, mas nós temos demandas de outras populações que estão no escopo de atuação da Secretaria de Direitos Humanos e que não estão contempladas no organograma da Secretaria. Então, deixo aqui mais uma vez o pedido para o Governo do Estado para que a gente tenha a reestruturação de toda a Secretaria, contemplando especificamente essas duas áreas que eu mencionei na minha intervenção. Finalizada a sessão, passamos agora à fase das comunicações. Deputado Alcântara. Primeiro orador inscrito. Primeiro orador inscrito. Presidente, nobres deputados, servidores, público presente que nos acompanha pelos canais de comunicação, eu quero aqui falar sobre a situação das nossas estradas, sobretudo da ECO 101, que ainda opera a BR-101 no Estado do Espírito Santo. São 478,8 quilômetros que em 10 anos deveriam ter sido duplicados. Na última semana, o governo do Estado comemorou, e isso foi divulgado nas mídias, nos jornais do Estado, que a ECO vai duplicar 5 quilômetros entre Serra e Fundão, mais precisamente entre os quilômetros 242 e 247. E aqui eu quero fazer uma pergunta ao governo do Estado e à ECO 101. Afinal, o que nós temos a comemorar? Já era para ter sido duplicado todo o trecho segundo o contrato. A ECO 101 foi condenada por fraude e a gente tem lutado nesta casa a voz do povo que está sofrendo. No sul do estado, salvo engano, são 60 quilômetros já duplicados. No norte do estado, em 10 anos, apenas pouco mais de 7 quilômetros. Nos municípios de Joneiva e Ibiraçu. Todos os dias eu estou nessa rodovia e toda semana a gente vivencia tragédias na BR-101 sob o domínio da ECO. Eu quero dizer a essa concessionária que nós não temos nada a comemorar e nós não vamos nos calar. Já era para ter sido duplicado e enquanto eles estavam fraudando o contrato, enquanto eles estavam lesando a população capixaba, milhares e milhares de vidas foram ceifadas e continuam sendo ceifadas, como por exemplo, neste último final de semana. Na mesma semana, pode passar por favor,
na mesma semana em que o governo e a ECO comemoram 5 quilômetros de duplicação que foram anunciados. Ali pertinho, 5 pessoas da mesma família foram vitimadas pela violência no trânsito. Os avós, a filha e 2 netinhos de 2 e 6 anos de idade morreram no quilômetro 231. A vida dessa família, a vida dessas crianças, o sangue que escorreu entre as ferragens está na mão de quem estava fraudando o contrato da ECO 101. Está na mão de muitos políticos que foram omissos ou negligentes nesse período. E a pergunta que fica é: quantas vidas mais vão precisar ser ceifadas para o governo federal tomar vergonha na cara e agir com mais rigor contra essa concessionária que tem fraudado, tem lesado a população capixaba e brasileira e tem sido a responsável por vidas de crianças, de adultos e de idosos que toda semana morrem. Eu não aguento mais passar na BR-101 e ver tantos acidentes, tantas pessoas tendo os seus sonhos interrompidos, as suas famílias destruídas por negligência, enquanto eles estão cobrando caro pedágio. Nós não podemos tolerar, nós não temos nada a comemorar, enquanto a BR-101 no estado do Espírito Santo não estiver 100% duplicado. E nós não vamos nos calar. Que Deus nos abençoe. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Alcântara. Calegari. Teodorico Ferraço. Mazinho dos Anjos. Coronel Wellington. Com a palavra o Coronel Wellington. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas, servidores da Assembleia Legislativa, comunidade capixaba que nos assiste, primeiramente tenham todos uma abençoada semana e nós gostaríamos de fazer algumas considerações. A primeira é em respeito à urgente necessidade de pavimentação da rodovia 379 de ligação entre o município de Muniz Freire e Una. Novamente, nós estamos aqui para alertar o governo do Estado do Espírito Santo, já que está em fase final de construção do projeto preliminar, a necessidade, a importância desse projeto ficar pronto o mais breve possível e o Estado definitivamente fazer a licitação para que a empresa ganhadora do certame possa fazer o projeto principal e também a obra, uma vez que essa rodovia, que é em torno de 24 quilômetros, ela é de fundamental importância para o desenvolvimento de toda a região do Caparaó Capixaba, do turismo, da agricultura, da educação, já que por ali transitam milhares de pessoas, principalmente para acesso à saúde, já que o centro de referência é a cidade de Cachoeiro de Itapemirim. A distribuição logística vai ganhar muito e os espaços entre o Caparaó Capixaba e Cachoeiro de Itapemirim vai ser reduzido em aproximadamente 60 quilômetros. Nós temos que considerar esses 50 ou 60 quilômetros, eles são em tempo, mais ou menos uns 40 minutos, e são de fundamental importância para salvar a vida das pessoas que são transportadas da região do Caparaó lá para a região de Cachoeiro de Itapemirim, onde tem o centro de referência de saúde. Então nós conclamamos novamente ao governo do Estado do Espírito Santo para que dê atenção a essa reivindicação histórica da comunidade, tendo em vista a importância, as inúmeras vezes que nós falamos aqui, inclusive todos os candidatos a governador do Estado do Espírito Santo que passaram pelaquela região se comprometeram em fazer essa importante obra. Tem lá na terra corrida, na venda do amigo Carlinhos, inclusive vários recortes de jornais falando, vote no doutor Asfalto, porque todo mundo
deputado Júlio, promete que vai asfaltar e ninguém até hoje tomou essa iniciativa. E agora, sabedores que somos da saúde financeira do Estado e das inúmeras obras que o governo tem implementado em toda a região do Caparal Capixaba, e que Iuna e Município é um dos únicos municípios do Espírito Santo que não são interligados por asfaltos, nós conclamamos ao governo que realize essa obra, essa importante obra. Segundo, senhor presidente, é referente à dificuldade que diversas mães atípicas da região do Caparal Capixaba, em especial do município de Ibatiba, estão tendo em relação ao transporte de seus filhos para o centro de referência que é em Vila Velha. Elas estão sendo prejudicadas em seu direito, uma vez que quando são marcadas as terapias, as fisioterapias, as consultas especializadas para o autista, ele não está tendo transporte no município de Ibatiba, fazendo com que diversas situações as mães ficam simplesmente sem transporte e perdem a vez nas marcações das consultas, dos atendimentos, o que prejudica em muito e atrasa, obviamente, toda uma sequência de tratamento que é feita com os portadores de transtorno. Então, aqui, para defender as famílias atípicas e chamar a atenção do governo do Estado do Espírito Santo, em especial a Prefeitura Municipal de Ibatiba, que tenham respeito, tenha responsabilidade com essas famílias atípicas, porque elas dependem muito do poder público. Elas pagam seus impostos e elas têm o direito de receber os impostos em forma de boas práticas, boa prestação de serviço, que vai de encontro às necessidades delas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, coronel Wellington. Deputado Hudson Leal. Deputado Capitão Assunção. Deputado Dari Pagum. Deputado Alan Ferreira. Deputado Marcelo Santos. Deputado Engenheiro José Esmeraldo. Deputado Sérgio Meneghelli. Deputada Janete de Sá. Deputado Lucas Polese. Deputado Dr. Bruno Rezende. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco os senhores e senhoras deputados para a próxima sessão ordinária virtual, amanhã às 15 horas, para a qual designo. Expediente. O que ocorrer, ordem do dia, a mesma pauta da sessão ordinária de hoje, exceto as matérias votadas hoje. Está encerrada a sessão. Você acaba de acompanhar os trabalhos do plenário na tarde desta segunda-feira. Foram realizadas 2 sessões, uma ordinária e uma extraordinária, e 2 projetos foram aprovados. O primeiro, de autoria dos deputados Denil Silva e Irine Lopes, permite às pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA, o ingresso e a permanência em qualquer local, portando alimentos para consumo próprio e utensílios de uso pessoal. E também foi aprovada a criação de uma subsecretaria na pasta dos direitos humanos para tratar da inclusão das pessoas com deficiência. Mais informações sobre os trabalhos desta segunda-feira você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e também mais tarde às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação TV Alias, mais perto de você.